Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, um dia separado para o Senhor, um dia que o nome, inclusive, indica isso, né? O dia do Senhor, o dia em que o povo de Deus se dedica, se separa especialmente para estar adorando, glorificando a Deus, aquele que nos criou para a sua glória. Nós vamos, então, hoje, estudar um pouco sobre um assunto importantíssimo. Hoje pela manhã, vi uma reportagem que dizia que uma médica que pegou o Covid 2 vezes estava com medo. As pessoas estão com medo. Por que elas estão com medo? Porque, em geral, a vida é considerada o maior bem e não a alma. Mas a alma é que é o maior bem das pessoas. E as pessoas estão desesperadas também, porque estão criando o maior pânico também, e terror por aí, de tal modo que as pessoas não tendo esperança se desesperam. Então nós precisamos refletir sobre um tema fundamental. Deus está sempre, sempre em seu trono. Você já parou para pensar nas implicações disso? Vamos ver então, à luz da palavra, o que isso significa para nós, como devemos aplicar e assim podermos ter um coração mais tranquilo nesses dias difíceis. Mas para isso nós vamos orar ao Senhor. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, pedindo que Ele nos dê graça para compreender a sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Todo louvor, toda honra e glória ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para compreender a Tua palavra e aplicar às nossas vidas. E que o Senhor desperte o Teu povo para fazer uma leitura correta à luz da Tua palavra, uma perspectiva divina daquilo que acontece no dia a dia. Que o Senhor, ó Deus, nos dê graça e nos conforte, console e fortaleça. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, eu gostaria de começar, porque nós não vamos ver apenas um texto, com o texto de Apocalipse, capítulo 5. Convido você então para abrir essa porção da palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo de número 5. Nós vamos começar com esse capítulo, porque o livro de Apocalipse, ele nos revela uma série de acontecimentos que se dariam, e o meu propósito não é expor o livro de Apocalipse, mas ver alguns elementos que se dariam e que Deus é que mesmo quem revela esses eventos. E o texto ele começa dizendo assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Coisa interessante, veja que o capítulo 5, que é uma sequência do 4, onde há uma visão celestial e que Deus está no trono. No capítulo 4 ele diz que Deus estava sentado no trono. Versículo número 3 ele diz: e esse que se achava sentado aonde? No trono, que o versículo 2 falou, né? Um trono no céu, ele está com um livro na mão. Então, onde é que Deus está? No trono. Deus está sentado no trono porque ele está reinando, ele está dominando. E ele tem um livro na mão. É exatamente esse livro que é a revelação de Apocalipse. É claro que não podemos ou não devemos restringir o conteúdo de Apocalipse, mas a ideia é essa. Ele vai revelar tudo o que vai acontecer depois daqueles dias. Por quê? Porque a redenção já foi concretizada. Então, a história final, ela é aberta, digamos assim, para nós. Nós agora vamos saber o que vai acontecer, porque tudo dependia da redenção. A final da história humana dependia da concretização da redenção em Cristo Jesus. E Deus está no trono. Agora observe uma coisa. Como nós temos repetido isso algumas vezes, o livro de Apocalipse nos diz, já no início, que o autor estava exilado na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, ou seja, perseguição.
O autor nos diz, nas 7 cartas de Apocalipse, que todas as igrejas estavam passando por problemas, dentre eles perseguição. Dentre eles problemas que chegaram a gerar a morte, né? Porque a igreja de Pérgamo já havia testemunhado a morte de um homem de Deus, o Antipas, que ele chama de minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja que é exatamente para essas igrejas perseguidas, um autor perseguido, num contexto caótico, que Apocalipse revela que Deus está no trono. E isso é importante, porque nós poderíamos dizer, está tudo fora de controle. Mas, o contrário disso, Deus está no trono. Ele já revela para o João que ele continua sentado no lugar dele. Vamos dizer assim, porque lá em Isaías, capítulo 6, versículo 1 diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então observe que Deus está sempre no trono. Por que Deus está sempre no trono? Porque ele nunca deixará de ser o rei de todo o cosmo, de tudo que existe. Ele está lá. E há um livro na sua mão, como nós falamos, que é a revelação de tudo que iria acontecer a partir dali. Não vamos entrar nos detalhes sobre isso, não é nosso propósito. E então, a partir do versículo 2, ele diz que ninguém dentre os homens, nem de outras criaturas, foram encontrado digno de abrir aquele livro. Mas um, que era o Cordeiro, aparece como sendo digno, porque ele foi morto e ressuscitou e venceu, e então é digno de abrir o livro. É o que nos diz o versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Onde Deus está para você? Né? Qual a sua leitura, a sua perspectiva? Não é que a sua leitura não muda a realidade. O que você pensa sobre mim não muda quem eu sou. O que você pensa sobre Deus não muda quem ele é. Para a sociedade, principalmente para o racionalismo, e muito bem expresso na figura do Nietzsche, que em sua obra a Gaia Ciência diz que Deus está morto, né? E a sociedade, o homem matou Deus. O pensamento humano não muda a realidade. Eu posso pensar milhares de coisas sobre pessoas, sobre objetos, sobre a história, sobre ações, sobre um evento. Eu posso pensar muitas coisas, posso interpretar de muitas formas. Nada disso vai mudar a realidade. A realidade ela é o que é. Eu posso fazer inúmeras interpretações, mas não muda. E a realidade é que Deus está no trono. Todavia, os homens têm concepções diferentes, ideias diferentes sobre Deus e, portanto, sobre a realidade como um todo. Qual é a sua? Isso é importante. Por que aquela médica que adquiriu 2 vezes Covid disse na reportagem: estou com medo? Porque a realidade para ela é essa realidade em que a ciência é a salvação. Foi dito recentemente isso. É a realidade de que a vida é o maior bem que o homem tem, ou seja, não existe nada depois. Para o cristão, a alma é o maior bem que o ser humano tem, e não a vida. Porque a vida, por causa do pecado, ela se esvai, a alma permanece. Portanto, a frase correta não é a vida o nosso maior bem, é a alma o nosso maior bem. Então, a perspectiva naturalista dela é que tudo se encerra aqui, uma perspectiva também materialista, com certeza, andam muito bem associadas essas 2 perspectivas, faz com que ela tenha medo, porque para ela tudo que existe é o aqui e agora, e ela não quer perder o que tem. Todavia, esta realidade, ela encerra a realidade. Deus está sempre no seu trono. Quando homens maus sobem ao poder, Deus está no seu trono.
Quando coisas ruins acontecem, Deus está no seu trono. Veja que Deus está no seu trono. E está no seu trono exatamente um livro que revela uma série de coisas ruins. E nós precisamos ver. E quando tomou o livro, versículo 8 agora de Apocalipse 5. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo... Veja que coisa interessante. Nós vamos ver a partir do capítulo 6 a abertura dos selos. Né? Como eu disse, nós não vamos estar expondo o livro de Apocalipse, mas tocando em alguns pontos que são importantes para entendermos e aplicarmos o fato de que Deus está sempre no trono. Então, veja que quando ele recebe o livro e vai revelar a etapa final, aparecem 2 questões aqui importantes. O livro, na verdade, já é a própria pregação da palavra de Deus, porque o livro é a palavra de Deus. Mas aparece aí os cânticos e as orações. É interessante que você vê a imagem de um culto. Apocalipse 5, ele é um culto. Deveria ser para a igreja de nossos dias e todos os dias, deveria ser um modelo de culto ao Senhor. Você encontra a palavra, você encontra os cânticos, você encontra as orações. 3 elementos que são fundamentais, as bases mais essenciais do culto. Então, esses 3 elementos estão lá. O que é que acontece? O que é interessante é que ele entoava um cântico glorificando a Deus. Glorificando a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Né? Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Louvor ao Messias, ao Cristo, ao Filho de Deus. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Eles louvam a Deus. Você diz, é óbvio, eles estão louvando a Deus por quem Deus é, mas também pelas obras de Deus. Veja que ele fala da redenção. Ele comprou os que procedem de toda tribo, língua e nação para ele. Então estão louvando a Deus por quem Ele é e também pela obra que Ele realiza. Maravilhosa obra da redenção. Só que o que é interessante é que a partir do capítulo 6, quando os selos vão sendo abertos, não é coisa boa que é dita. A partir do capítulo 6, ele não diz: e agora veio o paraíso, e agora eles prosperaram, e agora todo mundo foi sarado, e agora tudo de bom aconteceu. Não é o que acontece. Eles louvam a Deus porque Ele é, pela obra da redenção. Todavia, o livro que é a palavra de Deus, que revela o que se sucederia a partir daqueles dias, inclusive a vitória sobre os inimigos, mas ele não revela uma série de coisas boas. Ele revela uma série de angústias e tribulações. Ele fala, o primeiro selo, que foi dado vitória, né? O cavalo branco foi dado vitória, e que em geral se entende que é a vitória do inimigo, não a vitória da igreja, a vitória do inimigo. No segundo selo, versículo 3 e 4, o cavalo vermelho diz que foi dado tirar paz. No primeiro tem tranquilidade, né? Então, parece que há o controle, que a gente interpreta como sendo a paz romana, né? O controle imperial. A partir do segundo selo, já começam as turbulências. E o povo de Deus está dentro dessa cidade, está dentro desse império, está também vivenciando. E foi tirada a paz. Opa, guerra, confusão, problemas sociais. O terceiro selo, de 5 a 6, diz que o cavalo preto e o seu cavaleiro tinham uma balança na mão. Então, com essa balança você já vai pensar, estão medindo alguma coisa, né?
E ele diz que aparece um dos seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, as coisas aumentaram, a inflação, tudo caríssimo, caríssimo. Inclusive, é interessante que alguns historiadores antigos, eu não me lembro agora se exatamente também o Eusébio de Cesareia, mas alguns historiadores antigos relatam, eu não estou me referindo a historiadores de hoje sobre o passado, mas pessoas da época, desses 4 primeiros séculos, para onde mais aponta Apocalipse, que a inflação chegou a 1000%. 1000% de inflação. Então, observe que o preço das coisas aumentando. É claro que o cristão está no meio de tudo isso, porque ele está dentro da realidade da época, né? Ele faz parte, inclusive, boa parte estava dentro do Império Romano, e também estava sofrendo isso. É claro que o preço não estava crescendo para uns e não para outros, todos estavam passando pelo mesmo problema. Se havia guerra, a guerra estava envolvendo toda a realidade da época. E se houve inflação, aumento de preço, que inclusive é uma consequência da guerra, né? Porque começa a haver falta e a falta das coisas aumenta o preço delas. E isso também afetava a igreja, os cristãos, afetava todo mundo. O quarto selo, 7-8, o cavalo amarelo, chamado morte, diz que teve autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, a espada e pela fome. E aí você já vê a associação deste quarto selo com os dois anteriores. Um deles, o anterior, era a guerra, né, o segundo, e o terceiro, a fome, porque o aumento do preço faz com que necessariamente as pessoas tenham dificuldade de adquirir os produtos. Então veja que o quarto selo é uma implicação natural: a morte por guerra e a fome. Veja que tudo isso estava acontecendo. E quem revelou isso? Foi Deus. Há pessoas más envolvidas? Sim. Nós lermos a história, vamos ver que os imperadores perseguiram cristãos, que pessoas se envolveram em guerras porque queriam dominar sobre outras. E o ser humano vai agindo conforme sua má natureza, por causa do pecado, né? Natureza corrompida. E ele vai suscitando uma série de problemas. O homem vai atrás dos problemas. O homem gosta de problemas. Mas quem está revelando que isso aconteceria? O próprio Deus. Porque é o livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono. Não olhe esse livro como assim: Deus só está prevendo o futuro. Não é essa a ideia. De forma alguma dá para dizer isso em Apocalipse 5. Porque, inclusive, o livro só poderia ser aberto por aquele que é digno, que é o Cordeiro. Mas não é no sentido de que é o único que pode ler o livro. Não. É o único que pode dar início àquilo que vai acontecer, que Deus quer que aconteça, aquilo que tem que acontecer. O fim da história. O fim da história. Ele é aquele que revela o fim da história. É aquele que dá início, porque ele realmente concretiza a obra redentora. Então, é Deus quem revela. Deus quem vai revelando o que tem que acontecer na história dos homens. E veja o que diz o quinto selo, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja que pessoas haviam sido mortas, cristãos, mortas por causa de Cristo. Perseguição. Veja que o contexto é um contexto difícil. E nesta visão, aqueles que já haviam morrido estão diante de Deus dizendo: Senhor, até quando isso vai acontecer? Até quando os cristãos vão ser perseguidos? Até quando eles vão ser mortos? Até quando toda essa injustiça e maldade vai se dar? E aí a resposta vem no versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos
que iam ser mortos como igualmente eles foram. Deus, que está sentado no trono, disse: tem um número de meu povo, de cristãos, que morrerá. Morrerá. Um número X de cristãos que estará testemunhando a minha glória por meio da morte. Deus mesmo revela. Deus diz isso. Quem matava? Imperadores, por meio de seus algozes, tem todo um contexto, mas Deus diz, vai ser assim, tem que ter paciência, tem que esperar. Tem que ter paciência, tem que esperar. Veja que como é importante nós lermos isso e aplicarmos a nossos dias. Por quê? Eu sei, infelizmente, há uma série de estratégias pagãs em nossos dias. Por exemplo, causar pânico nas pessoas é uma estratégia pagã. Fazer com que as pessoas não encontrem esperança em Deus é uma estratégia pagã, do diabo mesmo, né? Fazer com que as pessoas tenham um desespero, né? Um desespero e comece decorrendo disso uma série de problemas, porque pessoas desesperadas terminam matando, terminam se suicidando, terminam criando outros problemas sociais. Uma série de problemas sociais vão aparecendo a partir do desespero. O número de suicídio aumentou muito nesse período por causa do desespero. Então, há uma série de estratégias para, inclusive, dominar sobre elas. Porque pessoas fracas, que em geral a população é fraca, é frágil, elas são mais facilmente dominadas. Uma pessoa que está forte, está bem, dificilmente ela será dominada. Chegar um teórico qualquer, ou mesmo um prático de um viés pagão, seja ele qual for, comunista ou não, e tentar nos dominar, tentar me convencer, por exemplo, ou tentar me forçar a fazer alguma coisa, vai perder o seu tempo. Porque no final das contas, tudo que ele vai conseguir é me causar danos físicos. Mas fora isso, mais nenhum. Por quê? Porque nós temos convicção, sabemos em quem temos crido e sabemos que é poderoso para nos guardar ou para guardar o nosso depósito até o último dia. Sabemos que Ele é real, que Ele reina e que no final das contas aqui é apenas uma passagem e que tem um propósito de glorificar o nome dele com a vida ou pela morte. Mas pessoas fracas, no momento em que elas são ameaçadas e começam a passar por sofrimento, problemas e angústias, elas se desesperam. Elas se desesperam. Há muitas pessoas desesperadas. Por quê? Porque elas não têm convicção nenhuma. E as bases que a sociedade colocou como fundamento primário para a sua existência, que são as bases naturalistas e materialistas, essas bases, elas são tão fracas, tão frágeis, tão movediças, que é impossível sustentar até mesmo uma cabana, quanto mais um prédio. Nem mesmo uma barraca, uma cabana, um mais simples e leve morada pode ser sustentada por meio das bases naturalistas e materialistas. Quanto mais um edifício inteiro, uma sociedade inteira. Então as pessoas entram em desespero, porque elas não têm nada, elas não têm chão. Em outras palavras, elas estão só afundando na areia movediça, elas não têm chão. Tudo que lhes resta é a morte, porque é a única certeza que elas têm. Então, elas entram em desespero. E essas pessoas são facilmente dominadas. É por isso que estão causando pânico. Isso é importante, inclusive, você colocar em sua mente. Estão causando pânico na sociedade. Você pode perguntar, mas pastor, qual é a finalidade? Dominar sobre as pessoas. Quando se causa pânico e as pessoas aderem ao pânico, entram em desespero, elas se tornam vulneráveis, facilmente dominadas. E qualquer um que se apresente como a salvação vai conseguir seus discípulos. Então elas estão fragilizadas. E o cristianismo é o maior adversário do paganismo. Por quê? Porque o cristianismo tem as verdadeiras bases, os fundamentos reais e concretos suficiente para sustentar o maior prédio que se possa construir. Portanto, desmoronar o cristianismo é a estratégia mais importante para tentar dominar sobre as pessoas. Então, coloque isso na sua cabeça. Eles querem dominar sobre as pessoas. Mas você é fraco ou é forte?
Essa é uma pergunta importante. Você está desesperado, mas por quê? Porque está acontecendo um monte de problema? Porque está acontecendo uma pandemia? Porque pessoas estão morrendo? Isso fragiliza você? Porque você está com uma ordem errada de valores. Deixa eu lhe mostrar para você qual é o maior valor que existe, né, na vida. É a própria vida. Veja que dentro do naturalismo e materialismo, a vida é o maior valor. Por quê? Porque tudo se encerra no aqui e agora. Mas isso não é verdade. Porque nós temos alma. Nós somos eternos quanto à alma. Portanto, a vida não é o maior valor. A vida não é o maior bem. O maior valor, o maior bem é a alma. É a alma. Porque ela é eterna. Morre uma pessoa, vai para o céu. Morre outra pessoa, vai para o inferno. Portanto, a vida dela não era o maior bem. Ambas tinham vida, mas destinos diferentes. O maior bem, o maior valor é a alma. Esse é o maior bem que você tem. E é esse importante que você tem que cuidar. Se você entende que a vida é o maior bem, você vai cuidar mais dele. Mas se você entende que a alma é o maior bem, você vai cuidar da alma. E não temerá a perda da vida quanto a perda da alma. Porque se perder a alma, aí não tem o que fazer. Mas a vida, se você crê em Cristo, a alma seguirá eternamente com o Senhor. Então, veja que Deus está no trono em Apocalipse 5 e está revelando uma série de catástrofes. Sim. Como é que a igreja deveria olhar para o que está acontecendo hoje? Está acontecendo hoje é apenas trama de homens maus. Tem, de fato. Não duvido em hipótese alguma, como eu disse, é uma estratégia pagã causar o caos, criar uma série de desesperos. Isso é óbvio demais. Sempre foi uma estratégia de poderosos dominar sobre os inferiores. E uma das formas é causar o desespero. Tá, mas é só isso que existe? A gente só consegue ver o que os olhos alcançam? Não. Porque lá em Apocalipse também está acontecendo uma série de caos. Sim, culpado, Império Romano, culpados, bárbaros, culpados, uma série de pessoas que, em toda a sua tirania, maldade, avareza, foram criando problemas dentro do Império Romano. É verdade. Mas, em tudo aquilo, não muda a realidade. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele continua sentado no trono. Como nós vimos em Isaías capítulo 6, em que Deus está sentado num alto e sublime trono. Em Apocalipse 5, Deus está sentado num alto e sublime trono. Ele continua. De tal modo que aquilo que de ruim ia acontecer era parte daquilo que Deus estava revelando no livro que estava em sua mão. Há, claro, muito mais coisas. E nós viríamos se fôssemos ler o restante de Apocalipse. Não é o nosso propósito aqui estar expondo Apocalipse. Mas a igreja precisa olhar para a realidade. A realidade é que não importa quão mau o homem seja, Deus sempre estará no seu trono. Mas nós podemos continuar. Vamos continuar indo para um outro texto, um texto de Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Nesse capítulo, Deus nos revela o sonho de Faraó e como o José foi um instrumento para interpretar este sonho. Nós não vamos ler o capítulo todo. Vamos pegar a partir do versículo 17, quando José foi chamado por Faraó e já está ali no diálogo disposto a interpretar o sonho de Faraó. E diz o texto o seguinte: Então contou Faraó a José, versículo 17 de Gênesis 41. No meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito.
e as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas, nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-os aos magos, mas ninguém houve que nos interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Veja, não é o que há de acontecer, como se Deus estivesse apenas prevendo, mas o que ele há de fazer. Ele vai fazer. E aí ele conta, né? As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após a primeira 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Então esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Deus vai fazer, não é o que ele quer apenas avisar, olha, vai acontecer um negócio ali, então cuidado. Não, eu vou fazer, porque eu não sei, eu não tenho como te dizer, mas Deus diz, eu vou fazer, certo? Então ele diz, eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Que coisa! Deus revela para Faraó, em sonho e interpretado por José, o que ele iria fazer. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Deus ia fazer. É uma coisa estabelecida por Deus. O povo de Deus passou? Sim. Nós temos na história, e se nós seguirmos direitinho, o Jacó, os seus filhos, indo pedir, ou comprar, na verdade, né, comida lá no Egito, no lugar onde havia comida, o único lugar. Por quê? Porque foi avisado antecipadamente, guardaram o mantimento e todos iam atrás deles. E, inclusive, o povo de Deus. O povo de Deus estava ali e passando pela necessidade. Tanto que Jacó termina enviando o Benjamim, porque era o único jeito de conseguir comprar comida, porque ele viu que se não enviasse o Benjamim, eles iam morrer do mesmo jeito. Eles iam morrer de fome. Veja que a necessidade, o problema, os 7 anos de fartura e 7 anos de fome também alcançaram o povo de Deus. O que é mais interessante é que Deus revelou o que estava para fazer não a um servo dele. O Jacó era profeta. Abraão, Isaac e Jacó eram profetas. Deus falou com eles várias vezes. Qual era o problema de Deus chegar para Jacó e dizer assim, Jacó, eu vou revelar para você o que eu estou para fazer. Haverá 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Não, ele chamou Faraó, por meio de sonho, e revelou a Faraó, porque Deus tinha todo um propósito, e Deus queria que fosse desse jeito. E o que acontece é que Jacó não sabia de nada. Como Jacó não sabia de nada, ele não se preparou. Ele não sabia que os 7 anos de fartura que haviam surgido, eles preparariam os homens que tivessem consciência, como foi o caso do Egito, para os 7 anos de fome. Ele não sabia, então obviamente ele não se preparou. Ele foi vivendo normalmente, como estava acostumado. Deus não avisou para um servo dele, profeta. Percebe que Deus, ele escolhe, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, e tem os seus propósitos que são sempre maravilhosos. Nunca duvide dos propósitos dele. Ele sempre tem propósitos maravilhosos. Observe que as pessoas estão acostumadas a pensar, não, Deus só fala com pessoas espirituais. Deus não falou com Jacó, mas falou com Faraó. Jacó era um profeta e Faraó um pagão. E Deus escolheu assim.
Deus está no seu trono. Ele decide o que vai fazer. E aconteceu exatamente como havia sido revelado por Deus. E lá em Gênesis 45, depois de uma série de acontecimentos, em que há uma jornada para conservar a vida de Jacó. Sim, Deus amava Jacó, tinha um propósito redentor na linhagem de Jacó, que é Jesus, né? Jesus é o filho de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus, que poderia ter revelado a Jacó o que ia fazer, e Jacó poderia ter se prevenido, e aí pronto, resolvido o problema. Não precisaria de toda uma jornada ampla para salvar a vida. Deus quis que o caminho, que o percurso fosse aquele. E aquele percurso todo trabalhoso para salvar Jacó e sua descendência é também um propósito de Deus. Veja, Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Você que já leu Gênesis sabe que os irmãos de José venderam José e foi parar no Egito. E tem toda aquela jornada que foi um instrumento para salvar a vida de Jacó. E como eu disse, você poderia tentar me perguntar, mas por que Deus não fez algo mais fácil? Era só falar com Jacó e dizer o que ia acontecer. Eu não sei por que ele não fez isso. O fato é que Deus quis e foi dessa forma. Ele revelou para Faraó, mas não revelou para Jacó. De forma que a jornada foi uma ampla jornada. Tem certeza que Deus tem uma explicação para tudo isso, porque Deus é santo, justo, bom e verdadeiro. O fato é que foi assim. Não temos resposta para a causa disso. Deus quis desse jeito por alguma razão. E ele diz: porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus que mandou para o Egito para conservar a vossa vida. O Deus que está sentado no trono escolheu revelar para Faraó e não para Jacó. Por quê? Não sei. O Deus que está sentado no trono foi quem decidiu. Vai ter 7 anos de fome, de fartura, e depois 7 anos de fome. O Deus que está sentado no trono foi quem utilizou-se dos irmãos de José para que, por meio de José, Deus pudesse salvar o seu povo que estaria passando pelos 7 anos de fome. Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Deus, tudo Deus. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a terra, de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Fantástico. Deus está no seu trono. É assim que a igreja deve olhar para a realidade. Deus está no seu trono. Homens maus, sim, existem. Veja que a maldade dos irmãos de José foi a causa de José ir parar no Egito. Eles, com inveja, terminaram vendendo seu irmão para o Egito. Mas ele diz: Deus me enviou adiante de vós. Ele ainda está no trono. Essa é a realidade, essa é a verdade. E toda aquela história acontece. E o povo de Deus passa também. Passa. Assim como nos nossos dias. Está acontecendo? Está. Pode haver problemas políticos que estejam gerando tumulto, inclusive as inúmeras paralisações. Pode ser uma estratégia? Pode. Há problemas na área da saúde? Há. A causa de tudo isso, eu não sei. Há uma série de conflitos e, com certeza, há uma série de tentativas de se aproveitar de tudo isso. Não tenha dúvida. Todavia, uma única coisa você precisa ter a certeza e guardar bem no seu coração: Deus está no seu trono. Essa é a realidade. Deus está no seu trono. Isso não muda. Não muda se nossas ideias, nossos pensamentos sobre as coisas são diferentes. Não muda se um acha que Deus existe e o outro não acha que não existe. Isso não muda a realidade. Como eu já disse, o que você pensa de mim não muda quem eu sou.
é apenas o que você pensa. Então, nossas ideias não mudam a realidade. Elas apenas são uma interpretação dela. Apenas isso. Então, como é que você deveria olhar para tudo isso? Seguir desesperado? É claro que não. É claro que não. Deus está no seu trono. E coisas ruins acontecem com Deus no seu trono. E coisas que nós não gostamos acontecem com Deus no seu trono. Ou seja, Deus tem um propósito para a história humana que vai muito além da sua vida particular. Porque a eternidade é um bem maior do que a vida. Volto a repetir. O ser humano, naturalista e materialista, vê a vida como bem maior. Portanto, ele vai fazer de tudo para manter a sua vida, inclusive para viver da forma mais abundante possível. Por quê? Porque a vida dentro do naturalismo e do materialismo é o maior bem que existe. Mas isso não é verdade, não é a realidade, porque nós temos alma. Nós somos a imagem de Deus, somos eternos quanto à nossa alma. Portanto, o maior bem que nós possuímos não é a vida, é a alma. Uma pessoa morre e vai para o céu. Ela morreu, mas foi para o céu. Foi viver com Cristo. Uma outra pessoa morre, veja, a mesma vida, né? Vida do mesmo jeito. E vai para o inferno. E vai sofrer. Então veja que há algo mais importante que a vida. Que a vida se foi para o bom e para o mal. Para o justo e o injusto. Para o cristão e o não cristão. Mas o destino final é diferente. A vida não é o maior bem que você possui. Portanto, você não deve fazer de tudo para conservar a vida. Você deve fazer de tudo para conservar a alma. Para que ela tenha um destino bom. E aí é onde entra a questão da conversão. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você perder a sua alma, já era. Jesus disse o quê? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ser rico, você ter um carrão, uma casa maravilhosa, uma vida abundante, o trabalho dos seus sonhos e assim por diante. Tem de tudo. Morreu. Morre o pobre também. Só que depois? A vida não é o maior bem que nós temos. É a alma. Porque a alma é eterna. A vida não. A vida se vai. Então, nós precisamos olhar para o que está acontecendo com uma perspectiva bíblica, uma perspectiva divina. Deus tem um propósito, não tenha dúvida. O que está acontecendo não importa se tenha como agentes que causaram problemas, pessoas más, pessoas que querem criar problemas, pessoas que querem prejudicar outras ou dominar sobre elas. Não importa os agentes que vamos considerar como agentes secundários, porque Deus é que sempre é a causa primária de todas as coisas. Mas esses agentes, eles são apenas instrumentos. Portanto, você não pode olhar para eles primariamente. E a briga da igreja não é contra políticos, a briga da igreja não é contra os pagãos. Você não vai encontrar isso, por exemplo, no livro de Apocalipse, em que Deus está revelando o que vai acontecer e dizendo: vocês vão passar por grandes tribulações, por sofrimentos, por perseguição e até morte. Deus revelou em Apocalipse, como nós vimos, capítulo 6, abertura dos selos. Deus disse. Então não adiantaria a igreja dizer assim: baixa esse imperador, vamos tirar esse cara daqui, e a briga de tal, e aí confusão, não adiantaria. Por que não adiantaria? Porque foi Deus quem disse que vai ser assim. Eles são apenas instrumentos. E Deus disse: mas vai ser desse jeito. Eu quero que meu povo glorifique meu nome pelo sofrimento, pela perseguição e até pela morte. Eu quero. Deus disse, como nós já lemos e vou repetir. Apocalipse 6, versículo de número 9 a 11. Quando aparece na visão os mortos pela palavra de Deus, eles clamando dizem: até quando, Senhor, vai ser assim? E foi dito a eles: até que se complete o número daqueles que morrerão como vocês por causa de mim. Então, não adianta a igreja fazer confusão com o mundo pagão que faz todo tipo de maldade. Não adianta. Porque a igreja precisa olhar para aquele que está no trono. E é isso que me deixa perplexo. É que esse momento difícil mostra a imaturidade do cristianismo, de leigos a doutores. A imaturidade. Que olham para as circunstâncias como se tudo que existisse fosse o que nós estamos vendo, contemplando.
como se Deus não estivesse no trono, como se nem existisse, inclusive. E por isso, inclusive, a ansiedade das pessoas, a depressão, o desespero, a angústia, é porque, para elas, tudo que existe é o que está aqui. E isso eu digo até mesmo para aqueles que, não, mas eu sei que ele existe. Mas será que isso que você sabe na mente já desceu para o seu coração? Será que aquilo que você aprendeu e de alguma forma ouviu, assimilou a informação, entrou no seu coração de verdade? Será que você tem convicção mesmo? Então, seu coração precisa assimilar esta realidade. Deus está no trono e ninguém vai tirá-lo. Ninguém derruba Deus do seu trono. Ninguém faz uma emboscada e tira Deus do trono. Ninguém cria uma estratégia de tirar Deus do poder e tira ele do trono. Ninguém. Ele está no trono. Não importa o que os homens façam ou pensem sobre Deus. Ele está no trono. E o que a igreja deveria fazer nesse momento? Ela deve fazer o que Deus ordenou a fazer. Ela deve continuar glorificando a Deus. Veja, nós vimos em Apocalipse 5 que todos estão louvando a Deus, mas ele vai revelar um monte de coisas ruins. Porque, de fato, se você pegar o capítulo 6 em diante, tem muito mais revelação de coisas ruins que vão acontecer, né? Danos, flagelos, tribulações, problemas. Há muito mais coisas ruins do que coisas boas. Só que as coisas boas são eternas e as coisas ruins são passageiras. Então a igreja louva a Deus, glorifica a Deus. Então a primeira coisa que a igreja tem que fazer nesses dias é continuar louvando a Deus. Você tem feito isso? Você faz sua devocional diária? Você vai à igreja adorar? Aí você, não, mas não está podendo. Tudo bem. Você está cultuando com a igreja por meio dos recursos que nós, graças a Deus, temos disponibilizados para nós, porque os cultos estão sendo transmitidos ao vivo. Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Então você está fazendo o quê? Nesse momento em que Deus está glorificando o nome dele do jeito que ele quer, e que a igreja tem que fazer aquilo que Deus confiou a ela para fazer, você deveria estar como em Apocalipse 5, louvando a Deus, adorando a Deus, porque ele está no trono. Isso inclusive expressa sua confiança em Deus. E ficar reclamando, murmurando, choramingando, se desesperando, reclamando e brigando com político para tudo que é lugar, não vai resolver nada. Porque se Deus quer que as coisas sejam assim, por alguma razão, ninguém nesse mundo vai mudar. Portanto, não adianta você fazer confusão com seu ninguém. Então, Deus está no trono. Isso tem que estar no seu coração. Essa certeza que vai trazer segurança, tranquilidade, paz, vai trazer serenidade. Por quê? Porque esta realidade ninguém muda. Ninguém muda. Mas o fato de Deus estar no trono também significa para a igreja que Deus a adverte, a exorta. E eu gostaria de ler mais um texto que é importante. O texto de Malaquias, capítulo 1. E você está com a Bíblia, continue acompanhando. Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 10. Veja, Deus está no seu trono e vê tudo, conduz tudo. Não é só parte, é tudo. E Deus diz assim pelo profeta Malaquias. Observe que os profetas de Deus, todos os profetas de Deus, sempre foram instrumentos para advertir o povo de Deus. Deus não levantava um profeta para falar coisas boas e boas e boas e boas. Nem precisa Deus levantar um profeta para isso. Deus tem promessas, de fato, maravilhosas para nós. Mas a grande necessidade de Deus levantar, que aparece para o levantamento de profetas, sempre foi de conduzir o povo ao arrependimento. E Malaquias diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde estará a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal?
E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti? E te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Tenho dito isso há muitos anos já. Será que Deus se agrada da vida do cristianismo, da igreja de nossos dias? É uma pergunta sincera. Será que Deus se agrada? Já venho perguntando isso há muito tempo e essa é uma reflexão importante. Veja que dias maus sempre foram avisados por Deus e com propósito, porque Deus estava fazendo isso. Lá em Abacuque, no capítulo de número 1, depois do profeta falar sobre o que estava acontecendo de ruim no meio do povo, Deus revela que suscitaria uma nação impetuosa para castigar o seu povo. Deus é quem faria isso. Não era homens maus vindo por conta própria, era Deus suscitando homens maus para castigar o seu povo. Certo? Nós vamos ter em Jeremias capítulo 4 algo semelhante. Jeremias capítulo 4, versículo de 1 a 4 diz assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Lavrai para vós outros campo novo, e não semeai entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, arda e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. E o versículo 13, ele nos diz: Eis aí que sobe o destruidor como nuvem, e ele revela o castigo de Deus sobre o seu povo. Veja que a igreja, ela precisa refletir aquilo que o momento também é para ela. O que o momento é para ela? Será que Deus se agrada da forma como a igreja vem vivendo por anos? Por exemplo, será que ele se agrada do misticismo que está muito presente dentro do pentecostalismo e do neopentecostalismo, que transformaram o cristianismo muito mais parecido com uma seita de mistérios do que com um cristianismo puro e simples, que realmente é conduzido somente pela palavra de Deus? Me diga, quantos pastores ordenam de púlpito que uma série de tradições que nunca foram ensinadas pela Escritura sejam praticadas como se fosse palavra de Deus? Quantos? Me digam. Quantos pastores não colocam jugo pesado sobre um monte de gente ensinando doutrinas de homens que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Me diga quantos? A gente tem um peso, uma carga, um fardo pesado, opressor, igual o dos fariseus daqueles dias, por causa de regimento interno, tradições, roupa isso, roupa aquilo, e uma série de leis que os homens criaram que se tornaram mais importantes do que a palavra de Deus. Porque pecar contra a palavra de Deus não tem nenhum tipo de implicação, mas infringir a essas regras, com certeza é morte na certa. Então, isso tem acontecido há anos. Teologia da prosperidade. Quantas denominações, entre aspas, estão propagando, ensinando e abusando das pessoas em nome de Deus com a teologia da prosperidade? Quantos pastores e denominações aí não enriqueceram mentindo e enganando as pessoas? Corrupção no clero. Eu tenho visto de várias denominações
Pessoas falando de roubo, de mentira, de abuso de poder, pastores que ganham mais de 100 mil reais. E igrejas que são formadas por pessoas humildes. Me diga, um cristianismo desse está agradando a Deus? Um cristianismo desse em que os cultos viraram um pula-pula, em que a vida da igreja se tornou um clube social, sim, em que fazem festinha para pastor, e almoço, café, almoço e janta, e fazem da igreja um palanque, e que as pessoas vivem apenas para fazer de Deus o seu gênio da lâmpada mágica. Tudo isso que está acontecendo, me responda, você acha que agrada a Deus? Sério? Você acha que Deus se agrada com esse cristianismo banalizado, vulgarizado, corrupto, cheio de mentiras e doutrinas que vão contra a própria Escritura? Então, se você olhar, pesquise, veja se o que eu estou dizendo é mentira. Se existe ou não misticismo pagão no meio do cristianismo. Se existe ou não pessoas extorquindo, abusando, enriquecendo em nome de Deus. Existe ou não uma banalização do culto? O culto virou culto ao pastor, onde as pessoas exaltam, fazem elogios e um monte de bababá, 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 ou fazem do culto uma festinha, e as pessoas aprenderam a fazer uma série de dancinhas e coisinhas assim. A banalização do culto. Se existe ou não corrupção no clero, minha gente, o que há de desvio de dinheiro, o que há de abuso de poder, pessoas tentando prejudicar outros, pastor derrubando o pastor. Pesquise, me conte depois se eu estou mentindo. Se eu estiver mentindo, então que Deus me castigue. Veja se é ou não verdade. Agora me responda. Isso agrada a Deus? Então observe que a gente também tem que olhar para a situação e perguntar a Deus, será que não existe mais algum propósito? Será que o Senhor não está divertindo a igreja? Em Malaquias, Deus diz, tomara houvesse alguém que feche as portas. Eu lembro que antes da pandemia eu disse isso. Minha gente, olha, ao meu ver, Deus está apelando para alguém fechar as portas das igrejas. Porque, sinceramente, está caótico. É só uma aparência, é só uma farsa, é só uma mentira. As pessoas vivem apenas de aparência, elas não são verdadeiras. Elas na minha frente sorriem, por trás elas estão metendo pau em mim. Elas na sua frente, na minha aqui, a pessoa do pronome aqui ela é hipotética. Na frente de um é de um jeito, na frente de outro é de outro. Pastores fazem a mesma coisa, e a bajulação, e aquela palhaçada toda. Isso é real. A minha pergunta é, e será que Deus não está chamando a atenção da gente? Será que Deus não está dizendo assim, eu não quero mais. Eu não preciso desse tipo de culto. Eu não preciso de vocês. Eu não preciso do culto de vocês. Eu não preciso de nada. Eu sou o Deus de toda a criação. Eu não preciso de vocês. Eu não dependo de vocês para nada. Então, para com essa palhaçada. Para. Com essas doutrinas falsas, com essas profecias mentirosas, com esse culto vulgarizado, com essa corrupção, com toda essa... Não, Deus não precisa da gente. Deus não precisa de jeitinho brasileiro, como se a igreja... para a igreja crescer, eu preciso dar um jeitinho aqui. Olha, eu preciso fazer uma janta, porque senão ninguém vai vir para a igreja. Eu preciso fazer uma festinha e jogo de luzes no altar. E altar não, me desculpe aqui, o termo não é correto, né? Mas é assim que as pessoas chamam, né? Do jogo de luzes dentro da igreja, no meio do culto, porque precisa atrair pessoas, porque esses miseráveis pecadores não são atraídos pela palavra de Deus. Que isso? Me responda, dentro do contexto do cristianismo atual, em que inclusive, no Brasil não tanto, mas lá fora é maior, o homossexualismo já entrou, e há pastores e pastoras homossexuais. Dentro desse contexto miserável em que o cristianismo está vivendo, me responda, Deus tem ou não razão para mandar fechar as portas das igrejas? Deus tem ou não razão para dizer, basta, não quero mais. Eu não preciso de vocês, eu não preciso do culto de vocês. Isso não me move, me alimenta. Eu sou suficiente, eu me basto. Deus diz isso, eu me basto. Então fecha essas portas, porque isso não me serve de nada. Só piora a situação. Porque vocês já banalizaram tudo.
a igreja precisa pensar também no quanto Deus está falando com ela, advertindo. Jesus, o próprio Filho de Deus, fala no capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então, Deus está no trono. O que acontece de ruim não é simplesmente obra ou do acaso ou de homens maus, porque ainda que de fato eles sejam instrumentos ou seja uma causa secundária, Deus está no trono. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Então, é para Ele que deveríamos olhar. É para Ele que deveríamos dirigir nossos olhos. É para Ele que deveríamos dirigir nosso coração e dizer: Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? Qual o propósito? Que a igreja glorifique o Teu nome, vivendo na dificuldade e mostrando como fazer isso para a Tua glória, com gratidão, sendo bondosa, né? Cuidando dos necessitados, dando bom testemunho, sendo firme e fiel. Ou o Senhor está nos advertindo e dizendo: cristãos, eu não estou gostando do cristianismo de vocês vulgarizado, banalizado, marcado por misticismo, liberalismo, corrupção, mentira, avareza e assim por diante. Que criam suas próprias tradições, mas não obedecem a minha palavra por nada nesse mundo. Por nada. Será que Deus não está advertindo? Então a gente tem que pensar olhando para Deus e não olhando para os homens. Porque se você reflete o contexto atual olhando para os homens, você vai abrir a boca e começar a brigar com político A, político B, com fulano de tal, com cicrano. E é o que tem acontecido. Você vê nas redes sociais, as pessoas estão fazendo maior briga, maior confusão e não param para pensar. Interessante, o outro é sempre o culpado, mas ninguém para pensar o que Deus quer de nós agora. O que Ele quer não é o que você quer, o que alguém quer. O que Ele quer. Porque se Ele quer que as portas fiquem fechadas, elas vão ficar fechadas. Porque Ele está cansado desse cristianismo. Mas se Ele quiser que elas se abram, nem o imperador de qualquer lugar desse mundo poderá fechar. Ninguém. Ninguém. Porque agindo Deus, quem impedirá? Então, a igreja precisa ter maturidade, ela não tem. É um cristianismo imaturo, é um cristianismo superficial, imaturo e problemático. E vem sendo advertido há tempo já. Já faz tempo, mas não aprende. Então, eu convido você a reagir adequadamente nesse momento. Olha para Deus. Eu sei que você pode estar vendo uma série de coisas ruins ao seu redor. Eu sei que pessoas perderam entes queridos. A gente ficou triste com a morte de algumas pessoas que eram nossas amigas. Todavia, nosso olhar tem que estar para Deus. Porque o maior bem do homem não é a sua vida, é a sua alma. Pessoas morrem com Cristo e vão para Ele. O problema é pessoas morrerem sem Cristo, porque aí não tem mais jeito. Então, eu convido você a refletir tudo o que está acontecendo à luz da verdade. Deus sempre está no seu trono. Ele está no seu trono cuidando de mim, e no dia que ele disse assim: agora eu quero chamar o meu filho. Ele está no seu trono quando a minha mesa está farta, e quando ele diz assim: agora eu quero dar a ele escassez. Deus está no seu trono quando a minha vida segue de um jeito que eu gosto e quando ele diz que vai me levar pelo vale da sombra da morte.
para que o nome dele seja glorificado na minha vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Porque ele é que é a razão de tudo e o propósito. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E esta palavra não pode ser apenas uma teoria. Ela tem que ser aplicada à nossa vida, para que a gente consiga confiar, descansar nele. E mesmo que os homens maus vençam, ter a certeza de que isso só acontece porque Deus está no seu trono e tem propósitos que vão muito além de nossa pequena vida. Porque os propósitos de Deus são eternos. São eternos. Para isso, olhe para a eternidade. Não fique olhando para aqui. Lembre-se que a sua alma é o seu bem maior, não a sua vida. Faça o que disse Paulo em Colossenses capítulo de número 3, versículo 1, quando ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Seu coração encontrará paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus. Quando você conseguir realmente aplicar à sua vida a realidade de que Deus sempre está no seu trono, para que você o glorifique em todo o tempo e saiba usufruir dos momentos, olhando para Deus, na certeza de que todas as coisas sempre glorificarão o Criador de todas elas. Olhe para Deus e aproveite para rever a sua vida. O que Deus quer que você mude? Deus quer que você mude alguma coisa? Será que não tem alguma coisa que precisa melhorar na sua vida? Será que você não pode ajudar a igreja a mudar? A tirar da igreja uma série de pecados, de falsas doutrinas, de práticas erradas, aquele conhecido jeitinho brasileiro? Será que você não pode ajudar? Então ajude. Ajude. Por quê? Porque Deus é que está no trono. E todas as coisas sempre glorificarão o nome dele. E a igreja precisa aprender a olhar para tudo, olhando para Deus. Então ajude, contribua e dê testemunho, ajudando as pessoas, sendo bênção, fazendo o bem e não o mal, servindo, dando glórias a Deus sempre, agradecendo. Faça da sua vida um instrumento de bênção. Desse jeito, tanto você estará aprendendo e aplicando a sua vida para corrigi-la nas advertências de Deus, como você estará dando testemunho da glória de Deus, sendo uma bênção no meio desse mundo. É isso que a igreja tem que fazer. O restante, não perca seu tempo. Quem está no trono é Deus, não são homens. E quando ele decide, ninguém pode mudar as suas decisões. Ele sabe o que faz. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Damos graças ao Senhor por tudo, porque o Senhor é Deus. E o Senhor, Deus, é o nosso Deus. Porque o Senhor foi ao nosso encontro para termos um relacionamento contigo. Ajude-nos a aplicar à nossa vida o que aprendemos, para termos um coração tranquilo, para confiarmos, descansarmos e, principalmente nos momentos maus e difíceis da vida, temos a certeza de que o Senhor ainda está presente e com tua vara e teu cajado nos consolam. Nos consola. Ó Deus amado, ajuda a tua igreja também a aprender que o Senhor também é um Deus que exorta, adverte, castiga, disciplina por amor, inclusive, para que nós possamos fazer bom proveito deste momento, em que do Senhor mesmo pode estar vindo esta, ó Deus, obrigatoriedade de as igrejas se fecharem. A igreja pare para pensar, porque ela só vê o mal no outro, quando ela está praticando tantos males e não vê nenhum. Ajuda, Senhor Deus, a tua igreja a perceber que ela não está agradável aos teus olhos. Que o cristianismo, Senhor Deus, já se distanciou muito da tua palavra e já nem mesmo vive por ela, para que haja um arrependimento, uma conversão, uma mudança. E no meio dessa mudança, teu nome seja glorificado no meio do teu povo. Ajude-nos, Senhor. Nós te pedimos. Como disse Jeremias, converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Opera com teu poder e graça no meio do teu povo. Receba a nossa oração,
e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um ótimo domingo para vocês.